A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em João, no capítulo 12, o verso 44 ao 50. Amém? O tema é o resumo do ensino de Jesus. Aqui nós vamos estar trazendo o resumo do ensino de Jesus. Jesus, desde que andou, veio, desceu aqui na terra, ele só nos ensinou, ensinando os seus discípulos, e isso ficou gravado para mim, para você, para que nós possamos hoje desfrutar da sua palavra e também viver ela em nossas vidas para que nós possamos ser felizes também. Amém? Então vamos dar leitura aqui em nome do Senhor Jesus. Aqui está escrito na palavra de Deus, no versículo 44, diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crer em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesma, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Amém? Uma palavra gloriosa, uma palavra linda da parte de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, da parte de Deus para a sua vida. Nós vimos aqui que Jesus clamou, dizendo, creio que estava todo mundo ali ouvindo Jesus, e ele entrou com um clamor, em alta voz, dizendo, quem crê em mim? Crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem o enviou? O Salvador Jesus Cristo. O próprio Pai o enviou. E se nós cremos nele, não crê nele, nós cremos em Deus. O próprio Jesus dizendo, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Naquele momento, Jesus estava aqui como pessoa, em carne, osso, espírito, 100% homem, 100% Deus. Ele estava aqui sentindo as mesmas situações que nós sentimos, as mesmas dores, fome, sede, frio, tudo. E se nós cremos, aquele dizendo para os seus discípulos, para a multidão, para o povo que estivesse ouvindo ele, eu vim, como se, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então ele dizia para os discípulos, para todos que estavam ali, quem vê a mim, vê aquele que me enviou, o próprio Deus. Então, olhando para Jesus, nós estamos vendo Deus. Hoje nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vemos que hoje nós não estamos vendo, mas nós sabemos que ele existe e que ele é real na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E nós também dizemos, sempre dizendo que o mundo é espiritual. Assim como existe as trevas, que é o demônios, e também existe a luz. E todos nós sabemos que existe as armas do inimigo, que é o diabo, que existe. E nós sabemos que existe também o Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo. E nós podemos ver, nós não podemos ver com esses olhos carnais,
mas nós podemos ver ele com nossos olhos espirituais. Nós vendo aqui também, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, como ele veio como luz para o mundo, o que acontece conosco? Nós também temos que se tornar luz em meio às trevas, porque o mundo está nas trevas, mas nós temos que não permaneça nas trevas. Aquele que está com Jesus, aquele que entregou a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o Salvador da minha, da tua, da nossa alma, é obviamente que nós vamos ser luz. Porque o que Jesus veio fazer como luz, como se diz, eu vim como luz para o mundo, ele fez a sua parte, deixou agora para mim e para você. E quem tem que resplandecer? Quem tem que ser luz em meio às trevas? Quem tem que brilhar? Eu e você. Nós temos que brilhar. Nós temos que levar essa palavra, os seus ensinamentos para frente. Como ele é. Levar esta luz gloriosa. Que é essa luz? Que é Jesus. É ele que brilha em mim. Porque sem ele nós não brilhamos, nós continuamos em trevas. Como se diz aqui, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, nós vemos, amados, que tem um porém aqui. Todo aquele que crê em Jesus, crê também no Pai, crê também no Espírito Santo, não permaneça nas trevas. Essa missão que Jesus veio fazer. Mas tem um porém, todo aquele que crê. Obviamente, nós vemos que muitos não estão crendo. Muitos estão se afastando dessa luz. E eu quero trazer para o mundo, dentro da igreja, da casa do Pai, quantos estão dentro da casa de Deus, tomando Santa Ceia, trabalhando, tocando, pregando, dirigindo o culto e fazendo, e com departamentos, e fazendo e pregando tudo, cantando, louvando, que está em trevas, que não permanece em Deus, que não crê nele. Porque aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Jesus estava falando, como se diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. É como a palavra de Deus ela é dita, mas se não ouvir e não guardar, ele não julga. Mas tem um porém, tem um ponto e tem uma continuação aqui. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então ele veio para salvar, não julgar, porque Jesus vai julgar. Por isso que ele não dá o direito a mim, nem a você, a nenhum de nós a julgar ninguém. Esse direito não é para mim, e não é para você, e não é para nenhum de nós. Porque o próprio Jesus disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Mas também tem outro porém aqui, ponto. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Aí tá. Tem quem o julgue. A própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Então, amados, preste atenção aqui, eu e você, nós, que Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Mas tenho, porém, que a palavra, quem me rejeita, quem rejeitar, e não receber as palavras, as palavras de Deus, o ensinamento bíblico, como ele é, nós vemos aqui, palavra quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa vai julgar eu e você e todos nós. E nós vimos aqui, julgará no último dia. Que último dia? O dia que ele voltar buscar a sua igreja, o dia que ele voltar com a igreja, e estará julgando aquele
que não o aceitou, aquele que não guardou a sua palavra, aquele que não ouviu e não pôs em prática a tua palavra, seja ele estando dentro da igreja, seja ele está fora da igreja, ele vai vir julgando a estes que não virão naquele dia. Por isso que nós não temos a liberdade e o poder de julgar ninguém, porque o próprio Jesus disse que a palavra dele vai julgar, mas naquele grande dia. Aí nós vemos aqui, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. O próprio Deus que enviou, ele ordenou o que dizer e o que anunciar. E hoje nós estamos aqui, eu e você e muitos que pregam a palavra de Deus, nós vimos que nós também não falamos de nós mesmos, mas nós falamos daquele que nos ordenou, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus não é minha, e nem tua, e nem de nenhum de nós que pregamos a sua palavra, mas é uma palavra que vem do alto, a palavra de Deus, as profecias verdadeiras estão aqui, enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E hoje nós estamos aqui anunciando, dando continuidade naquilo que ele deixou. Como se diz, o resumo do ensino de Jesus. Anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. E isso que eu tenho dito e continuo dizendo, que a preocupação de Deus é com a minha vida eterna, com a tua vida eterna, com a nossa vida eterna. Enquanto o povo estão preocupados com o material, com o terreno, Deus se preocupa com a minha vida, com a tua vida, com a nossa vida, com o céu, com o reino que nós temos que ganhar. Precisamos aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, de coração, e obedecer às suas palavras, ouvir as suas palavras, guardar as suas palavras e pôr em prática a sua palavra. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Porque ele diz exatamente assim como o Pai me falou. É porque muitos com a Bíblia na mão têm dito a palavra do Senhor totalmente extraviada, totalmente torcida, não dizendo exatamente como o Pai nos ensinou, como o Pai nos falou. Tem trazido para a igreja, para os púlpitos da igreja, palavras torcidas, onde o povo não busca, onde o povo não preocupa-se com a sua própria salvação. Amados, que olhemos para esta palavra e vemos aqui que o próprio Jesus deixou exemplo. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. E daí comprou exatamente assim que ele falou, é que nós também devemos pregar. Assim também nós devemos dizer a palavra do Senhor assim como ela é. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no coração de vocês. Beijo, te amamos. Fica na paz de Cristo.